Doutora Denise, vou te chamar de Denise, você é muito jovem, meus parabéns, minhas congratulações. Você é a primeira reitora de universidade no Brasil, eleita agora há poucos dias, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade do Brasil. São quase 100 anos, o ano que vem 100 anos, e a primeira mulher. Então, mais um motivo, meus parabéns. Você ganhou com ampla margem no primeiro turno e espero que daqui a uns dias você já esteja assumindo a sua função de reitora. Bom, você, além de médica, fez mestrado, doutorado, inclusive na Itália, na França, tem um grande currículo acadêmico e também experiência na gestão universitária, que você foi diretora do Instituto Carlos Chagas Filho, né? Queria saber como é que você começou a sua vida, por que você foi para a medicina? Muito obrigada, é uma grande honra estar aqui, Obrigado. Roberto. Eu entrei para a faculdade com 17 anos, para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas durante o pré-vestibular, ainda com 16 anos, eu tinha muita dúvida se eu ia fazer matemática, que era o meu sonho. Você é craque em matemática, né? Eu era, pelo menos daquela época. Mas eu venho de uma família na qual meus pais não tinham ensino superior e o meu pai questionava: você vai ser professora como a sua mãe? A minha mãe é professora aposentada, ela era professora do ensino básico, naquela época ensino primário. Então ele dizia: não, professor de matemática vai ser professor, né? Quem fizer matemática. Ele não tinha essa ideia de que se pode fazer pesquisa na área de matemática. Então eu ingressei para a universidade, no curso de medicina, no curso médico, e logo nos primeiros períodos eu tive contato com professores pesquisadores, os professores que ensinavam fisiologia, anatomia, biofísica, e me encantei pela pesquisa científica, pelos laboratórios. Comecei a fazer iniciação científica no segundo ano do curso médico e nunca mais saí desse ambiente, que é o ambiente acadêmico da pesquisa científica. A UFRJ me proporcionou isso. E uma das suas especialidades é a tireoide, né? Exatamente. Eu comecei a estudar mecanismos da biossíntese dos hormônios tiroidianos, ou seja, uma pesquisa básica relacionada mesmo a como esses hormônios são produzidos. Uma glândulazinha importante. Muito importante, né? O hipotiroidismo, o hipertiroidismo tem repercussões muito graves no organismo. Mas mais tarde, depois que eu voltei do pós-doutorado, eu comecei a trabalhar com câncer de tireoide. Então a gente tem uma grande contribuição junto ao professor Mário Weissman, que é o chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário. E nessa época a gente começou a chamada pesquisa translacional, que é do paciente para a bancada do laboratório, de volta da bancada do laboratório para o paciente. E nós temos aí contribuições na área de diagnóstico precoce, de novas terapias, e assim vem avançando a minha carreira, contribuindo para a ciência nessa área. Bom, e agora você vai ter esse grande desafio de ser a reitora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem quase 60 mil alunos, né? E imagino que vive uma crise, como quase toda universidade no Brasil. Sem dúvida nenhuma, há uma crise orçamentária, é dramática a situação das universidades públicas por causa do subfinanciamento. Houve um programa muito importante do governo federal para a expansão das vagas, que trouxe para as universidades bastante financiamento em investimento, em capital, mas agora nos resta apenas, praticamente somente o orçamento em custeio, que é para manter o dia a dia da universidade. Então é muito difícil investir e avançar da forma que nós gostaríamos, né? Renovando os laboratórios, fazendo novos prédios e residências universitárias, ou seja, para chegar àquela universidade que mantém os estudantes ali o máximo de tempo possível, em salas de estudo, no modelo internacional de universidade. Talvez um dos motivos do nosso atraso, né, em educação, né, Denise, seja o fato de que nós começamos muito tardiamente a ter universidades, né? A primeira, que é a sua, é 1920, a USP em 1937, 38. Quer dizer, você me dizia antes que a Austrália, 100 anos antes, já tinha universidade, né? A Universidade de Sydney foi fundada em 1850, se eu não me engano, ainda no século XIX. A UFRJ, quer dizer, existiam no Brasil escolas isoladas, claro, de formação profissional. Mas a primeira universidade é a Universidade do Brasil,
que atualmente é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi fundada em 1920, faz 100 anos no próximo ano. Então são jovens as instituições universitárias brasileiras. A USP e a UFRJ, as melhores do Brasil, são muito jovens. É verdade. Agora, eu não toquei nesse assunto ainda, você terá que ser chancelada pelo presidente da República, né? Era uma lista tríplice, você ganhou a eleição, você tem todos os méritos, mas você acha que ainda pode existir algum ruído nisso ou não? Na realidade, o colégio eleitoral, né, o que houve foi uma pesquisa que referendou o meu nome pela comunidade, que se mobilizou bastante. Eu fiquei muito feliz com o resultado, né, ganhar em primeiro turno. Havia 2 outros concorrentes, éramos 3 concorrendo. Mas agora o colégio eleitoral apresentará uma lista tríplice para o governo federal. E é lei, o governo federal tem a prerrogativa de escolher qualquer um desses 3 nomes. Mas nós estamos bem confiantes que, sendo o primeiro dessa lista, sejamos os escolhidos, né? Eu espero ser escolhida pelo presidente da República, pelo ministro. Claro. Você não teve contato ainda nem com o presidente, nem com o ministro, o novo ministro? Ainda não. E normalmente terá antes ou não? Não se sabe. Depende? Depende. Inclusive, eu estou à disposição para claro. que nós possamos conversar. É nosso interesse ter interlocução com o governo sempre. E daqui por diante. E como é que você está vendo essa nova fase do Ministério da Educação? Houve uma mudança essa semana. Eu acho que o importante é que a gente tenha um projeto claro para a educação brasileira, que não seja um projeto só desse governo, que seja um projeto de Estado. A educação básica, ela precisa de um olhar especial do governo federal. Ela também é subfinanciada no Brasil, apesar de nós gastarmos bastante com educação, pode parecer bastante, mas quando a gente calcula o gasto por aluno, é 3 vezes menor do que o gasto da Coreia do Sul. Não é gasto, é investimento. Então o investimento ele deve aumentar. Se nós queremos avançar no sentido da Coreia do Sul, o ideal é que o investimento seja pelo menos igual ao da Coreia do Sul. Eu me lembro que na campanha o presidente Bolsonaro falou que ia investir muito em ciência e tecnologia, que também é essa área toda, né? Espero que realmente... Usando mais uma vez a Coreia do Sul em ciência, tecnologia e inovação nessa área, ela investe mais de 3% do PIB. E o Brasil investe 1% apenas. Então, não é possível avançar em educação, ciência e tecnologia sem que o orçamento seja recomposto. E eu espero que o governo caminhe nesse sentido. Denise, há muita fuga de cérebros no Brasil? Infelizmente existe fuga de cérebros. Houve mais no início dos anos 90, final dos anos 80. Com a consolidação do sistema de ciência e tecnologia dos últimos anos, dos programas de pós-graduação, o aumento do número de doutores, a melhor qualidade de infraestrutura dos laboratórios e financiamento, menos cérebros saíram do país. Mas ainda há muitos gargalos, que além do financiamento, que são as questões das taxas de importação. Então ainda é difícil. Burocracia. Muita burocracia para se conseguir um reagente. Então ainda é difícil fazer ciência no Brasil. Mas eu considero que é difícil, mas é muito gratificante. Porque a educação, a ciência e a tecnologia são atividades transformadoras da sociedade. E a gente que quer que o Brasil avance, a gente continua aqui lutando e vai continuar lutando, mesmo com essas condições que não são condições tão boas quanto se tem no exterior. Quais são os principais problemas da UFRJ? Então, a UFRJ tem esse grave problema de financiamento. A gente tem que aumentar o investimento na área de, por exemplo, residência estudantil, na área de oferecimento de refeições. Como eu falei antes, é importante que o estudante ele fique o máximo de tempo possível na universidade. Para isso, precisa haver infraestrutura em salas de estudo. Então, essa questão ela é grave. Então, nós somos subfinanciados. Mas, além disso, nós viemos com uma proposta de tentar mudar algumas questões relacionadas mais à gestão acadêmica e a gestão administrativa para torná-la mais eficiente. Sim. De forma que, mesmo com esse orçamento que nós temos, nós pretendemos tornar a universidade mais eficiente nesse primeiro momento, formando um maior número de alunos. Ainda há altas taxas de evasão e retenção na universidade, infelizmente.
e não há país que se desenvolva sem uma educação maravilhosa, né? Sem dúvida, né? Essa foi a história. Basta a gente olhar o que aconteceu na Coreia do Sul, o investimento... Em 40 anos, né? Em 40 anos. E o que vem acontecendo na China. A China vira uma potência mundial e se nós formos analisar, porque houve um investimento pesado na área de educação, ciência e tecnologia. As universidades federais são gratuitas, né? No entanto, muitos alunos que podem pagar estão lá. Como é que você vê essa questão? A questão da gratuidade do ensino, ela é muito importante justamente por isso, né? O convívio de quem pode ou não pode pagar num ambiente que é gratuito para todos é muito importante. Então, o ingresso na universidade pública é muito difícil, né? Então, todos esses estudantes que ingressam no ambiente das universidades federais, estaduais e até municipais são excelentes estudantes, que estudaram muito e que merecem estar ali. Mas eles são estudantes de diferentes famílias, com diferentes backgrounds e diferentes condições socioeconômicas, mas ambos num ambiente público. Isso é fundamental para que eles se desenvolvam igualmente ali. Então não seria o caso dos estudantes que podem ou que são famílias ricas pagarem? Você acha que é mais um complicador? Sob o meu ponto de vista, é mais um complicador porque, em primeiro lugar, não resolve a questão do financiamento das universidades. Então, não resolve o financiamento, o subfinanciamento não será resolvido, é muito pouco. Por outro lado, você cria mais de um tipo de aluno, o aluno que está pagando e o aluno que não está pagando. O que também não é bom para o ambiente universitário. O ideal é que todos sejam iguais naquele ambiente, que tenham igualdade de oportunidade. E, enfim, é assim que a gente pretende que as universidades caminhem, né, no sentido delas continuarem com a gratuidade. E a questão política, a politização das universidades? Hoje há muita, digamos assim, um certo preconceito contra isso. E a questão política, a politização das universidades? Hoje há muita, digamos assim, um certo preconceito contra isso. A universidade, ela, no mundo, né, ela é o local do livre pensamento, da pluralidade de ideias. Das discussões. É muito viva. O que não é correto é a gente querer que apenas um tipo de pensamento seja implantado ali. Isso eu não vejo acontecer, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A gente vê pluralidade de ideias, um ambiente muito democrático, os estudantes têm um diálogo livre com os professores e os professores, por sua vez, também têm as suas diferentes ideias e, enfim, é isso que faz a universidade ser o ambiente que ela é, né? Um ambiente rico, no qual a gente lida muito bem com o contraditório. Às vezes a gente muda de ideia, às vezes não, mas isso é muito importante para a gente avançar. Quer dizer, né? Você não enxerga um marxismo cultural? Não. Acho um exagero essa questão do marxismo cultural que vem sendo colocada. Óbvio que há grupos de estudo marxistas na universidade e eles devem existir. Como há grupos de direita? Como há grupos de direita, é o local da pluralidade de ideias. É assim que a gente pode analisar, criticar, né? Então, a universidade é o lugar de a gente formar cidadãos críticos e competentes. E como eles serão críticos se não forem apresentados a todos os tipos de ideia, né? Sem dúvida. Né? Você falou em evasão rapidamente. Há muita evasão ainda de alunos? Há muita evasão, há muita retenção. O principal motivo é socioeconômico. Muitos dos nossos estudantes, eles precisam trabalhar enquanto fazem o curso. Então é dramática a situação. Ela é assim desde que eu entrei para a universidade. Eu entrei para a universidade há mais de 30 anos, sempre foi assim. E nós melhoramos um pouco com as políticas de assistência estudantil, né? Os estudantes recebem bolsas especiais dependendo da renda familiar per capita. Mas mesmo assim é difícil, porque tem o transporte, tem a questão de pagar, né, aluguéis. Enfim, não é fácil se manter no ambiente universitário. Aquela região do Rio de Janeiro, onde está a Universidade Federal, é uma região que acontece alguma violência, né? Vocês já sofreram muita violência ali? O campus da Ilha do Fundão, ele vem sendo palco de algum, assim, vários eventos. Ultimamente não.
algumas atitudes foram tomadas, a gente agora tem um melhor policiamento. Nós pretendemos fazer uma nova política de segurança no campus, pensando melhor, junto com o poder público, o que pode ser feito, né, na Ilha do Fundão, porque a Ilha do Fundão ela foi incorporada à cidade do Rio de Janeiro, então ela tem todos os problemas que a cidade do Rio de Janeiro tem, com a diferença de que muito pouca gente mora ali, né? Os estudantes, são 250 vagas na área do alojamento estudantil. É muito pouco, para 50, 60 mil estudantes. Né? Então, a Ilha do Fundão fica deserta nos finais de semana, à noite. Então, é óbvio que é mais fácil que haja ocorrências, né? Então, a gente pretende habitar mais o campo, né? Com mais estudantes morando ali. Eu acho que isso vai melhorar muito, iluminar mais e, enfim, conversar com o poder público para melhorar a questão da segurança. Aí, governo e prefeitura, né? Exato. Agora, a universidade também tem um grande parque tecnológico, né? Como é que vocês trabalham com as empresas? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, como sempre, né, interagindo com a sociedade e avançando, a UFRJ é um dos berços da ciência nacional. A comunidade percebeu já há algumas décadas que seria importante essa interação com empresas, como acontece em outras universidades do mundo. A interação universidade-empresa ela é fundamental, porque a geração do conhecimento acontece no âmbito da universidade e a inovação pode acontecer no âmbito dessas empresas. Então, há um ciclo virtuoso entre a universidade e as empresas. E o investimento que vem das empresas faz com que haja mais avanço em ciência e tecnologia, né, na geração de conhecimento. E nós temos a Petrobras aqui, né? Agora vai ter muito dinheiro do petróleo. Isso não poderia ir também para a universidade? Já há bastante investimento da Petrobras e de outras empresas através do Parque Tecnológico em laboratórios da universidade. Nós pretendemos ampliar a atuação do Parque Tecnológico para a área mais biomédica, né? O parque, no momento, ele tem mais empresas relacionadas a óleo e gás, mas a gente pretende ampliar na área de biofármacos, enfim. É muito importante que a gente incentive esse desenvolvimento das empresas, porque as empresas elas são, inclusive, locais para que os doutores que nós formamos se empreguem e continuem a gerar conhecimento no âmbito das empresas, como acontece nos países desenvolvidos, né? Outra área muito importante que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro é o Museu Nacional, né? Que pegou fogo, foi aquele desastre, né? Você tem algum planejamento, alguma coisa pensando no museu? É uma tragédia, né, o que aconteceu com o museu, infelizmente, mas o atual diretor do museu, ele tem sido realmente incansável em conseguir verbas nacionais e internacionais para a recomposição e reconstrução do museu. Nós atuaremos de forma a apoiar todas essas iniciativas para que a gente possa reinaugurar o museu ainda durante a minha possível futura gestão. Sua gestão, quantos anos? São 4 anos. 4 anos. 4 anos. A gente pretende, então, que o museu seja inaugurado antes disso, com certeza, porque é um patrimônio histórico, cultural, para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Agora, reitora, você foi também diretora do Instituto Carlos Chagas Filho, né? Qual a importância do... Sabe que eu entrevistei ele, né? Comecei muito cedo, faz muitos anos. O doutor Carlos Chagas Filho é uma grande figura, né? Qual a importância dele para as ciências no Brasil? Fundamental. O doutor Carlos Chagas Filho era um visionário que, em 1937, na época da criação da USP, a UFRJ já tinha 17 anos, ele criou um laboratório dentro da Faculdade de Medicina. Ele era professor da Faculdade de Medicina. E aí cria-se o primeiro laboratório de pesquisa no âmbito da Universidade do Brasil. O berço da pesquisa no âmbito das universidades, né, que é o modelo de Universidade de Berlim, que é a universidade que tem pesquisa, que faz parte da universidade, atividade de pesquisa. E essa universidade é a que faz com que os países desenvolvidos sejam desenvolvidos, que o Dr. Chagas dizia, e isso está lá na porta do Instituto, aqui se ensina porque se pesquisa. Que o professor
do ensino superior, ele deve ser um pesquisador, ele deve atuar na geração de conhecimento. E ter convivido com ele foi muito bom e foi uma grande honra sentar na cadeira do professor Carlos Chagas Filho, foi muito emocionante. Eu fui vice-diretora e diretora. Na verdade, eu passei por todos os cargos do Instituto, desde coordenação de graduação, pós-graduação. E aí você aprendeu muito gestão universitária também, Muito, muito. Foi ali, na verdade, a minha escola foi dentro do Instituto de Biofísica. Eu coordenei a pós-graduação durante 5 anos. Para você ter uma ideia, o parecer Sucupira, que é o parecer que institui a pós-graduação no Brasil, ele data de 1965. E a primeira tese de doutorado da UFRJ foi defendida em 1966 pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Há muito pouco tempo atrás, né? Pois é. Então é tudo muito recente no Brasil, por isso tão frágil e precisa muito do cuidado do governo federal. E você, como a primeira mulher reitora no Brasil, tem uma grande responsabilidade, né? Porque agora a questão do gênero está muito discutida, né? Na UFRJ nós tivemos várias vice-reitoras, mas ainda não tivemos uma reitora do sexo feminino. Dessa vez eu fui escolhida e estou muito honrada com a escolha da comunidade. Claro. E qual vai ser a tua marca? Que marca você quer deixar? Eu acho muito importante que a universidade ela reencontre o caminho da excelência acadêmica, que é a marca dela, que vem sendo a marca dela. Que, aliás, a sua formação toda foi na excelência acadêmica, cum laude, que chamam, né? Exato, exatamente. Grandes notas, né? Grandes notas. E, na verdade, essa universidade que a gente quer deixar, uma universidade eficiente, que forme o maior número de estudantes possível e que tenha um acolhimento para todo o seu corpo social. Né? Nós temos vários funcionários técnico-administrativos, são cerca de 10 mil, são mais de 4 mil docentes, e nós precisamos que todo esse corpo social conheça mais a universidade e participe mais da vida universitária. Que a gente não seja aquele professor ou aquele funcionário que chega lá e está com muita vontade de ir embora. Que a gente tenha vontade de ficar cada vez mais e trabalhar para que a universidade cresça. Eu espero que essa seja a minha marca. E trabalhar pelo Brasil, né? Pelo Brasil. Quem trabalha pela universidade, pela ciência, tecnologia e pela educação, está trabalhando pelo futuro do Brasil. Olha, reitora, já lhe admirava antes, meus parabéns e muito boa sorte. Muito obrigada, é realmente uma honra estar aqui. Obrigado.